Querido Deus, obrigado pela tua presença nas nossas vidas. Obrigado pela tua palavra. Que ela, Senhor, se renove nesta noite. Que ela, Senhor, nos renove nesta noite. Nos santifique, nos santifique. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, podem nos sentar. Eu gostaria que um irmão ou uma irmã que tenha valor bem audível lesse para mim o primeiro versículo do Salmo 23, ou lesse para nós o primeiro versículo do Salmo 23, por favor. Alguém que o achar pudesse ler para nós. Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Amém. Então, olha só o sorriso, querido, porque quando eu recebi o convite de estar aqui nesta noite, a primeira ideia que me deu por ele, e eu sorri porque é um versículo que todos nós conhecemos bem. Mas esse versículo eu ouvi muitas vezes, e às vezes que eu mais ouvi foi às vezes que na igreja tinha um passeio, uma excursão do alto parecido. Porque quando o pastor anunciava na igreja, nós vamos ter um retiro, vamos ter um passeio, e cada um vai ter que dar 10 ou 20 reais para podermos custear ônibus e algumas coisas do passeio, da excursão. Então cada um vai fazer 10 ou 20 reais. Aí os jovens que não tinham dinheiro diziam: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas eu não interessa falando com o pastor, porque ele não tinha dinheiro, o pastor providenciado, que não tinha para ir no retiro. Então os jovens vão aprender quando surgir alguma coisa assim, vocês vão dizer: no final eu vou pastor, já passaram o meu bairro e voltar. Irmãos, o Senhor Jesus acostumava nos falar em parábolas, porque o Senhor Jesus, ele era um caráter, uma personalidade simples, se relacionava com pessoas simples, de maneira simples, e as parábolas são simples. Elas falam de pão, de caminho, de peixe, falam de coisas simples, para que as pessoas simples as possamos entender. E nessa parábola, o Senhor Jesus começou a explanar quando ele se encontrava no meio de alguns religiosos, no meio de alguns escribas, de alguns teólogos da época. E a única coisa que eles faziam era mandar no olho do Senhor Jesus, como um título que ele errasse para poder condená-lo, para poder acusá-lo, para poder fazer algo contrário ao Senhor Jesus. Então o Senhor Jesus tinha curado um cego, e os que se acharam donos da obra de Deus questionaram ao cego a respeito daquele milagre, e também começaram a questionar o Senhor Jesus, e o Senhor Jesus então trouxe esta palavra à tona para que os simples entendessem a vontade de Deus. Amém? Amém. E no versículo 3 e 4 desse texto que acabamos de ler, e eu gostaria que os irmãos lessem o versículo 3 e 4 para nós, ou em mais, para ler o livro para que todos possamos entender. Refrigera minha alma, minha liberação. João 10, versículo 3 e 4.
Para ele, o cordeiro abre as ovelhas, ouve a sua voz, ele chama pelo nome, suas próprias ovelhas, e as conduz para fora. Depois de fazer o que toda a arte de perfeito, vai diante delas e elas conseguem, porque ele me conhece agora. Glória a Deus. Queridos, as decisões são perdoadas com a união que eu falo, porque sou colombiano, mas eu estou lá. O português, as decisões são muito fáceis. Quando eu cheguei no Brasil, pela primeira vez, há uns 18 anos atrás, eu vinha de Medellín, Colômbia, e estava fugindo do relacionamento com as armas das drogas. E o primeiro emprego que arranjei no Brasil foi de pastor do velho. Eu entrei no Amazonas, e cheguei no Amazonas, o Senhor me converteu, e fiquei numa igreja, e essa igreja tinha uma granja com muitos animais, uma fazenda, essa igreja com muitos animais, inclusive ovelhas. E ele foi incumbido cuidar das ovelhas. Eu tive grandes experiências com essas ovelhas. Uma das experiências que eu tive com essas ovelhas é aquela que Deus diz hoje. O pastor vai adiante delas. Não é atrás, que a Bíblia diz, nem do lado. O pastor vai adiante delas. Interessante que quando chega o dia, o pastor chega no corral das ovelhas, ele abre a porta das ovelhas, então ele vai adiante delas. Porque é uma fazenda grande, é um campo grande. Hoje as ovelhas pastam deste lado, amanhã elas vão pastar do outro lado, e depois de amanhã elas vão pastar do outro lado. Então, quando o pastor abre o portão e as ovelhas começam a sair, elas não sabem para que lugar o pastor vai levá-las mais tarde nesse dia. Então, o pastor vai adiante delas para levá-las para um lugar de pastagem. Então, as ovelhas seguem. E o pastor chega àquele lugar determinado e alimenta as ovelhas. As ovelhas seguem porque conhecem a sua voz. A voz do estranho, elas não seguem. É interessante que eu aprendi. Eu abri a porta das ovelhas. Elas esperavam que eu fosse na frente para conduzir para o lugar de passagem. Eu passava a ovelha nesse copo, inclusive estava me fazendo copo cadeado. Eu não tinha cadeado. Eu vou explicar, porque também tinha uns espaços galinhos, tinha uns gaviões lá que me levavam, mas as ovelhas